Você alguma vez já prestou atenção em como foi a travessia do povo de Israel quando eles saíram do Egito e fizeram a travessia do Mar Vermelho? Os detalhes desta história? Bem, hoje nós vamos falar sobre isso. Shalom, shalom, eu sou a Anne e hoje eu vou estar compartilhando um pouco desta passagem da Bíblia aqui com vocês. Eu estou aqui com a minha Bíblia de estudo e então eu vou estar aqui lendo um pouquinho aqui, compartilhando um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Aqui quando o povo, né, eu já comentei um pouquinho sobre essa parte aqui deles, que eles, quando eles saem, né, do Egito e tudo, até que eles chegam ali na beira do mar, né, e quando eles chegam lá na beira do Mar Vermelho, o faraó se dá conta do que eles fizeram e resolve perseguir eles com seus carros, né? Então vai lá faraó com todos os seus carros de guerra, os melhores carros de guerra, todos os melhores soldados e tudo, e vai atrás do povo. Mas nesse ponto da história, a Bíblia já conta que tinha uma nuvem que ia sobre eles durante o dia para proteger eles do sol. E à noite tinha um fogo que aquecia eles durante a noite. Uma coluna de fogo. Aí a Bíblia conta que quando eles chegam na frente do Mar Vermelho, que se a gente vê no mapa existe lá, né, o mar, o Golfo lá, né, que se chama, né, o Mar Vermelho. E Deus fez aquilo de propósito, colocar eles naquela situação ali para mostrar o poder dele mesmo, tanto para o povo quanto para Faraó. Então, a passagem é linda porque aqui ele fala assim, a Bíblia fala assim, que perseguindo pois, isso está no capítulo 14, a partir do versículo 9, diz assim: perseguindo-os, pois, os egípcios com toda a cavalaria e carros de Faraó, seus cavaleiros e todo o seu exército, alcançaram-nos nos acampados junto ao mar, ao lado de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Aí no comentário fala assim, ó, como já foi dito, Faraó acreditava que eles estavam encurralados, portanto, em sua mente a vitória era certa. Faraó imaginava que isso ia acontecer, né? Aí no versículo 10 diz assim: e quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas aqui, esse clamaram ao Senhor não era bem clamar no sentido de, eles, na verdade, eles ficaram, foi mais no sentido de reclamar, porque eles falaram assim para Moisés: por acaso foi por falta de túmulo no Egito que você trouxe a gente para cá, para morrer aqui no deserto? E então, Moisés, né, eles falaram assim: por que não deixou a gente continuar lá servindo os egípcios? E é engraçado que eles falam como se fosse bom ser escravo dos egípcios, sendo que a Bíblia diz que foi, portanto, eles gemerem que Deus interviu.
Então a vida deles não era boa lá no Egito, mas na hora do desespero eles esqueceram de tudo isso. E então o Senhor fala assim, ó, e então Moisés disse ao povo, não temais, estais quietos e vede a salvação que ele vos fará hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E então Moisés fala assim, lá no versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós estareis quietos. Então, assim, aqui essa versão é mais antiga, tá? Aí o Senhor diz a Moisés, aí Moisés vai falar com Deus, né? Aí Deus fala assim para ele, ó. Por que você clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que entre os filhos de Israel e passem pelo meio do mar em seco. Aí o Senhor fala assim, eu vou endurecer o coração dos egípcios e vou fazer eles perseguir vocês. Aí eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu sou o Senhor, quando houver me glorificado em Faraó, em seus carros e em sua cavalaria. Aí no versículo 19 diz assim, olha que lindo. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Eles não viam, mas na frente deles já tinha um anjo. E na Bíblia diz que, acho que se não me engano, é em Daniel, que fala que Miguel é o anjo do exército de Israel, que é o arcanjo Miguel, que ele é o anjo especificamente do povo de Israel. E daí fala assim, porque aqui tá com ou era o próprio Jesus, não sei, porque diz que quando tá com letra maiúscula na Bíblia se trata do próprio Jesus. E aqui nesse versículo a letra tá com o anjo com letra maiúscula, que diz assim: o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel apartou-se e ia por detrás dele. Deste modo também a coluna de nuvem que ia diante deles apartou-se e ficou às tuas costas. Ou seja, essa nuvem era o próprio Espírito Santo, que estavam, né, indo de batedor na frente deles, né? Eu fico imaginando se era Jesus, né? Esse anjo era o próprio Jesus, porque fala que quando a letra maiúscula do anjo é Jesus, então estava ali Jesus e Espírito Santo na frente, andando na frente deles. E quando chegou nesse momento específico, eles foram para trás para proteger eles. E a Bíblia conta que ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e era nuvem, trevas para aqueles que, no caso para os egípcios, era treva, mas para o povo de Israel, iluminava a noite inteira. Então, tipo assim, para Israel deixava tudo iluminado, mas para os egípcios era um breu, eles não enxergavam nada. Então, quando chegou ali nessa parte da travessia, especificamente do Mar Vermelho, Moisés estendeu a mão sobre o mar, para que o mar se abrisse. Daí fala assim, a sua mão, então estendeu Moisés a sua mão sobre o mar e fez o Senhor
que o mar se retirasse por um forte vento oriental toda aquela noite e mudou o mar em terra seca, e as águas ficaram divididas. O vento oriental, da onde eles estavam, toda a imagem que nós vemos sobre a travessia do Mar Vermelho, nós vemos o povo entrando e o mar abrindo assim, na nossa frente aqui, né? Mas o vento oriental não vem daqui, o vento oriental vem de lá para cá. Ou seja, o mar não abriu daqui para cá, o mar abriu de lá para cá. Então eles não viram o mar abrindo. Quando o Senhor fala, fale para o povo marchar, o mar já estava abrindo do lado de lá. Eles não viam que o mar já estava abrindo já, mas o Senhor estava. O Senhor já viu, né? O Senhor já estava vendo, Deus já estava agindo, mas eles não viam isso acontecer. Quando o mar abriu na frente deles, o caminho já estava inteiro aberto diante deles. Quando abriu para eles, o caminho inteiro já estava aberto inteiro, porque já veio abrindo de lá para cá, não daqui para lá, porque lá naquele local, lá, o vento oriental é o que vem de lá, não é o que vem de cá. O oriente é para lá, então o vento que estava vindo era do outro lado da margem. Aquele é o vento oriental. Então ele veio, o Senhor mandou um vento de lá para cá, que veio abrindo o mar assim, rasgando de lá para cá. E então fala assim: então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Já estava literalmente seco, o Senhor já tinha aberto o mar para eles. Tendo as águas como um muro à sua direita e à sua esquerda. E tem um monte de gente, né, um monte de falador, não, porque lá, nesse lugar, é raso, água dá na canela e blá, 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 que não sei o que, sendo que a Bíblia fala que era uma parede, que era um muro à sua direita e um muro à sua esquerda. Aí diz assim, ó, seguindo os egípcios entraram atrás deles pelo meio do mar. E todos os cavalos, todo mundo, a cavalaria, tudo. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor olhou o campo dos egípcios na coluna de fogo e da nuvem, e alvoroçou o campo dos egípcios, e lhes tirou as rodas dos seus carros e transtornou gravemente. Então os egípcios disseram: fujam de diante de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E o faraó falava: eu não conheço esse Senhor, quem que é esse Senhor? Agora ele está vendo quem que é o Senhor. E então o Senhor disse a Moisés: estende a sua mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre a sua cavalaria. E então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar se voltou com a sua força ao amanhecer. E os egípcios foram de encontro a eles, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Exatamente, isso é um comentário dele agora. Exatamente como o Senhor havia dito, Israel não voltaria a ver esses egípcios. E voltando as águas, cobriram os carros e a cavalaria e todo o exército de Faraó que havia entrado atrás deles no mar. E deles não ficou nenhum. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar, tendo as águas por muro à sua direita e à sua esquerda. Assim salvou o Senhor Israel naquele dia, das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. E então,
nós vemos essa história aqui na Bíblia, e então tem um monte de pessoas, né, que não creem na Bíblia, que fala que isso é uma história da carochinha, né, que isso é uma besteira, que isso não existe, que isso como que não tem como provar isso. Acontece que teve um mergulhador há uns anos atrás e ele mergulhou ali nesse local. E qual foi a surpresa? Que ele encontrou no fundo do mar pedaços de roda de biga, daqueles de cavalo, de ouro no fundo do mar, de egípcios, consistente com a cavalaria de Faraó, pelo tipo por ser de ouro, pelo tipo que era, justamente naquele local em que é considerado o local da travessia do Mar Vermelho. Acharam ossos de cavalo lá, nesse mesmo exato local. Aí ele fez essa descoberta. Aí quando ele fez essa descoberta, ele pediu para fazer, acho que para fazer uma busca maior, e daí ele não conseguiu a autorização, não deixaram ele voltar lá. Quando decidiram voltar lá para fazer essa escavação de melhor forma, para recolher todas essas coisas, chegaram lá, tinha sumido todas essas evidências. Tinha rastro no fundo do mar, de arrasto assim, de coisas que foram arrastadas no fundo do mar e consumiram com todas essas coisas que estavam lá. Mas foram encontradas evidências físicas do exército de Faraó no fundo do Mar Vermelho. Então, eu acho muito legal que o Senhor vira e mexe, eles estão encontrando evidências de coisas que aconteceram que a ciência ficava negando que aconteceu, e o Senhor, né, vira e mexe, o Senhor mostra nos nossos dias coisas que aconteceu lá no passado. Mas aqui, né, o que eu quero deixar aqui assim, frisar aqui, é que como o Senhor, como Ele age poderosamente quando Ele quer nos defender, quando Ele luta por nós. Aqui nós vemos que o Senhor tirou o povo de lá, como o Senhor fez para tirar o povo de lá, né? Que Ele mandou todas as pragas, protegeu o povo das pragas, depois fez a proteção dos primogênitos com todos os... salvando, né, todos os primogênitos do povo de Israel. E depois tirou todo o povo dele de lá, mais de 3 milhões de pessoas ele tirou do Egito e levou embora. E ele ia na frente de todo aquele povo, guardando todos eles. Pensa, o Senhor ia na frente, guardando eles, sabe, abrindo o caminho, ia na frente deles o tempo todo. E quando chegou na hora que o faraó estava perseguindo eles, o Senhor foi para trás deles, para guardar eles lá atrás, sabe? Toda vez que eu leio essa passagem, o meu coração, nossa, eu fico assim, com o meu coração assim, muito assim, nossa, eu fico assim, muito emocionada num nível assim de como Deus ama o povo dele. E quando eu falo o povo dele, não só o povo de Israel, mas como o Senhor nos ama,
como o Senhor nos protege o tempo todo. E nós não vemos que o Senhor faz isso todo dia. Quando a gente sai de casa, o anjo do Senhor vai à nossa frente, nos guardando, nos protegendo de todo do perigo, das coisas ruins. E então, dependendo do momento, o anjo do Senhor vai na nossa retaguarda, nos protegendo, nos guardando. Sabe? O cuidado que o Senhor tem com o povo dele. O Senhor protege a gente o tempo inteiro e a gente não percebe. O povo não via aquilo, eles reclamando. Poxa, Moisés, foi por falta de túmulo que a gente veio morrer aqui no deserto. Eles não viam nada disso. E o Senhor estava lá o tempo todo guardando eles e eles não estavam vendo. E quantas vezes nós estamos aqui reclamando do mesmo jeito, porque Deus não vê isso, porque Deus não vê aquilo e não sei o quê. E o Senhor está trabalhando a nosso favor e a gente não está vendo. E a gente está murmurando exatamente como o povo de Israel fez. E a gente fala deles e faz igual. Quantos anos depois, isso foi lá, essa Bíblia eu nem sei de quando que é, né? Mas 1491 anos antes de Cristo. Então, cara, 3.500 anos atrás aí, a gente tá julgando o povo e hoje a gente faz a mesma coisa. O Senhor tá trabalhando por nós, o Senhor tá pelejando por nós e a gente tá reclamando que as coisas não são do jeito que a gente quer, porque não tá do nosso contento. Sabe, a gente é muito ingrato, porque a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, sabe? Sendo que o Senhor, Ele vê o plano todo. O Senhor, aqui fala que o Senhor viu através do fogo e das nuvens o acampamento dos egípcios. O Senhor lá viu através de tudo. O Senhor lá de cima, o Senhor viu o acampamento dos egípcios e fez as rodas quebrarem e fez um alvoroço lá no acampamento dos egípcios. Então nós precisamos ser mais gratos ao Senhor e confiar que a gente não está vendo os bastidores, mas o Senhor está trabalhando nos bastidores. E o Senhor está fazendo o melhor por nós, assim como o Senhor fez para o povo de Israel. Então, nós precisamos buscar a direção do Senhor e, ter coragem, dar aquele passo que às vezes a gente precisa dar de confiança também. E quando o Senhor, der a ordem para nós, marchem, vamos marchar. Dê um passo, vamos dar. Mesmo quando tudo parecer impossível. Porque o mar estava na vista deles ali, o mar estava fechado. Ali, de momento, estava fechado. E Deus falou para ele, fala para eles marcharem. Entra aí no meio do mar. Para eles estava fechado, mas o mar já estava vindo abrindo lá na frente deles. E eles não estavam vendo. Quando eles botaram o pé na água, o mar terminou de abrir na frente deles. O caminho já estava inteiro aberto diante deles. E eles não sabiam. Mas estavam sem coragem de dar o passo para entrar no mar. Então, às vezes a gente faz isso. Então, vamos, ser mais gratos e ouvir a voz do Senhor. Ouvir Deus e obedecer. Quando o Senhor falar para nós, marche, vamos dar o nosso passo, vamos marchar, porque o Senhor já abriu o caminho para nós. Então, essa é a palavra do Senhor para a nossa vida no dia de hoje. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.